E a gente continua de olho na repercussão do discurso de Jeremy Powell no simpósio de Jackson Hole. E a gente vai até lá, onde aconteceu esse simpósio, para conversar com o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves, que está por lá hoje. Lindíssima vista, hein, Will? Bem-vindo, boa tarde para você. Obrigado, Muriel. Tão bonito quanto o nosso Rio Grande do Sul aqui, Wyoming. Sentiu saudade já da terrinha, né? Agora quero te ouvir sobre esse cenário, sobre esse discurso tão aguardado, talvez um dos discursos mais importantes de Jeremy Powell aí dos últimos anos. A gente na expectativa depois da divulgação da ata do Fed, que veio um pouquinho defasada, né? Logo depois dos dados de emprego do payroll da última reunião, que vieram logo depois da última reunião do FONC. Então, eu queria entender, na sua percepção, como é que foi, como é que bateu no mercado esse discurso de Powell, admitindo que pode ser que em breve exista um corte de juros. Claro, Muriel, acho que a interpretação ela foi bem clara, né? Quando o Jeremy Powell ele salienta que, olha, tem muito risco, tem muita incerteza para os dois lados, para a inflação e para o emprego. Mas quando ele salienta os receios em relação a uma desaceleração no mercado de trabalho e coloca que a inflação derivada de tarifas e derivada de tudo aquilo que hoje cerca a economia parece ser muito mais passageira, parece ser muito mais temporária, obviamente que tem que observar, ele abre espaço aí para uma interpretação de que sim, o Banco Central se prepara para cortar juros. Ele fala também que a política monetária americana ela está restritiva, mas que há espaço para algum ajuste nesse nível, né, de política monetária restritiva. Quando ele fala isso, bom, deu a entender para os mercados que a gente vai ter cortes de juros, o Powell abrindo a porta aí para cortar juros, a ideia de um discurso mais dovish, tá? E aí o mercado reagiu fortemente, com os yields cedendo bastante, o índice dólar cedendo, o dólar contra o real também cedendo e as bolsas comemorando. Interessante esse movimento que a gente está acompanhando quase que instantaneamente depois das falas de Jeremy Powell. E aí a gente viu também uma movimentação no CME Group ali no Fed Watch, que a gente viu a previsão de corte já em setembro também mudando, porque até ontem a gente atualizou aqui, estava em torno de 70 e poucos por cento a previsão de um corte já em setembro, agora já pulou aí, está muito próximo já dos 100% de novo. Então, isso acontece logo depois dessa fala de Jeremy Powell, né, que reconhece justamente o perigo com relação ao emprego. Queria entender se na sua percepção faz sentido destacar mais essa questão do emprego, apesar de que Jeremy Powell deixou claro que tem uma apreensão ainda forte com a inflação e, claro, tarifas. Exato, o que acontece foi que a última decisão de juros, que foi em final de julho, ela aconteceu antes daquele payroll fraco. Né? Vale lembrar, o último dado do payroll, esperavam 106 mil postos de trabalho, veio 73, se não me falha a memória. Além disso, revisou para baixo os dois dados anteriores, ou seja, com pouca criação de trabalho aqui nos Estados Unidos, de postos de trabalho, mostrando que, de fato, o mercado laboral aqui começa a dar sinais de enfraquecimento, essa foi a interpretação. Então, aquela decisão de julho, ela não considerava esse dado. E o Jerome Powell sempre foi muito vocal em dizer, né, em falar data dependent, precisamos de dados para tomar as decisões. Bom, você teve um dado importante do mercado de trabalho, os pedidos de seguro-desemprego aumentaram também um pouco na margem, ou seja, conversando com essa ideia de um mercado em desaceleração, e aí o Jerome Powell hoje fala um pouco desse cenário, de um risco do cenário de stagflation, porque você tem uma inflação que ela parece ser temporária, mas que ela pode acontecer derivado de tarifas, tem que só controlar para ela não continuar e entrar no sistema e ficar e mudar as expectativas inflacionárias que ainda estão ancoradas, e esse é o ponto positivo. Agora, do lado de mercado de trabalho, você começa a ver certo enfraquecimento e isso pede uma ação por parte do Banco Central. Assim como a gente viu em julho, já tinham dois dissidentes, né, já tinham dois dirigentes do Fed que votaram a favor de um corte de juros. Depois desse último dado do payroll e em linha com o que a gente tem visto, né, ou seja, uma desaceleração na margem da economia americana, né, ou seja, sai de um crescimento de 2,5% que rodava lá ano passado, talvez para encerrar esse ano com um crescimento de 1,5%. Já essa desaceleração já abre espaço ou começa a pedir, né, que o Banco Central comece a agir com a sua política de juros, reduzindo aí os juros, e por isso que o mercado já coloca dar como certo um corte de juros agora em setembro.
Perfeito. A gente essa semana também ouviu uma fala do analista-chefe da Moody's dizendo que os Estados Unidos estão próximos de uma recessão. Como é que você entende essa fala? Olha, tem das mais diversas, né? Viu o economista também do Morgan Stanley falar algo muito contrário a isso, falou inclusive que não ia ter corte de juros, tá? Ele falou isso foi essa semana ou semana passada, se não me engano, dizendo que a economia estava forte. A gente viu o PMI da indústria veio bem mais forte do que o esperado essa semana. Os PMIs têm demonstrado isso. Quando você vê aquela ferramenta do Fed de Atlanta, que tenta pegar o PIB, né, e a partir dos dados que foram saindo, medir qual que vai ser o PIB, ainda aponta um PIB de mais de 2%. Então, tem opiniões diversas, essa que é a verdade. Da Moody's falando em recessão, do Morgan Stanley falando que não só não tem recessão, como não tem nem corte de juros. Aparentemente, a interpretação do mercado ele parece ter errado aí, mas isso é normal dentro de um cenário de uma economia que desacelera, né? A economia americana ela parece sim dar sinais. Depois de um primeiro semestre que foi impactado e os dados foram impactados bastante pela questão das tarifas, antecipação de compras no primeiro, importações no primeiro trimestre, aí para de importar no segundo trimestre, produz mais internamente, enfim, passado esse evento, né, que aconteceu nesse primeiro semestre, a gente começa um segundo semestre com a economia ainda em atividade, mas começando a dar alguns sinais de desaceleração na margem, e aí abre espaço para interpretações diversas. Pois é, e Will, ao mesmo tempo, a gente está vendo esse cenário de realmente um aumento, quase 90% hoje do mercado está prevendo um corte de juros já em setembro, mas, de modo geral, a gente percebe que a previsão são de pelo menos 2 cortes agora até o fim do ano. A discussão é se realmente vai ter um corte no mês de outubro. Por enquanto, uma maioria aí, 61,50% do mercado, estão aí prevendo de que vai existir uma manutenção nos juros. Como é que vocês estão enxergando aí na Avenue essa possibilidade? Vocês estão prevendo a possibilidade de talvez 3 cortes esse ano, pelo que a gente está acompanhando, ou pode ser 2 mesmo? Olha, tem uma expressão aqui nos Estados Unidos que fala "don't fight the Fed", né? Ou seja, não vá contra o Fed. O Fed nos fala, em junho, nos falou que espera 2 cortes de juros. Os dirigentes do Fed apontam para projeções econômicas que indicam 2 cortes de juros, com a taxa de juros terminando entre 3,75 e 4 ao final de dezembro. Eu acho que é isso que a gente deve usar como base, é isso que investidor, pessoa física, é isso que quem está nos assistindo deveria usar como base. A partir daí, flutua bastante. O mercado todo dia traz novos dados, analisa e interpreta das suas formas, né? Que nem você comentou aí do analista chefe da Morgan, da Moody's, tá? Acho que o que está dado são esses 2 cortes, o mercado cada vez mais caminhando em consonância com aquilo que o Fed já tinha falado em junho. Em setembro a gente vai ter a atualização das projeções econômicas do Fed. Até lá a gente continua aí trabalhando com esse como um cenário base, ou seja, 2 cortes, e mais do que os 2 cortes desse ano, acho que vai ser super importante, cada vez mais o mercado vai falar também, sai do corte de setembro e começar a olhar não só o corte em outubro ou dezembro, mas até onde que vão esses cortes de juros ao longo de 2026, né? Até onde pode parar a taxa de juros americana. Eu acho que cada vez mais a gente vai começar a falar um pouco mais disso, já começar a olhar 2026. Perfeito. Aproveito também para perguntar o que a gente precisa ficar atentos, então, até a próxima reunião em setembro, no dia 17 de setembro. A gente precisa ficar de olho nos dados agora, especificamente do payroll e também inflação. O que a gente precisa ficar atento que pode modificar ou não essa projeção? Sem dúvida, na semana que vem a gente tem o PCI, que é o dado de inflação mais aguardado, é o que o Fed olha, tá? Então vai ser importante olhar ali. E logo depois, na outra semana, o payroll. Então, nessas próximas 2 semanas, eu acho que esse que é o foco do mercado para parametrizar expectativas de juros. Lembrando, né, a gente fala de juros aqui, da vírgula do que o Powell falou, por quê? Porque isso impacta os yields dos títulos de dívida americano, consequentemente o dólar. Não é à toa que hoje, se você entrar no seu home broker lá, você vai ver o dólar caindo frente ao real, tá? Tem muito mais a ver com esse cenário externo do que interno. E por isso que é extremamente importante isso que a gente conversa aqui. E por isso que vai ser importante analisar esses dados que vão sair nas próximas 2 semanas. São dados importantes que entram na conta do Fed para determinar juros e para, quando o Powell fala em data dependent, ele está falando exatamente isso, dependendo desses dados que vão sair nas próximas 2 semanas.
Perfeito. Outro ponto para a gente continuar conversando por aqui é entender um pouco mais sobre as reações do mercado hoje. A gente viu uma reação quase que imediata como um todo. Por que na sua avaliação a gente está vendo, antes de mais nada, né, essa disparada aí dos índices, principalmente os norte-americanos, mas até aqui no Brasil também com o Ibovespa, depois dessa fala de Jeremy Powell? Maria, eu acho que foi uma correção do que a gente viu nos últimos 5 dias, né? A gente teve aquele payroll fraco, os yields caíram bem, a interpretação de que vai ter 2 cortes. De lá para cá, a economia dando sinais de atividade resiliente, números mais fortes, inflação especialmente, né? O CPI nem tanto, mas o PPI, inflação ao produtor, ao atacado, assustou, veio bem acima do esperado, e isso tudo foi mexendo de novo com as expectativas e colocando em dúvida essa ideia de corte de juros, tá, em setembro. Bom, depois do discurso de hoje, volta esse cenário à tona de corte, e aí eu acho que o mercado comemora, né, numa sexta-feira, depois de 5 dias de queda, depois de uma leve correção, a gente viu também um certo rotation, né, no mercado de ações, onde as Big Techs vinham sofrendo. Aí hoje você está vendo um bom desempenho das ações de Big Tech, que acabam puxando bastante os índices americanos aqui, né, tem um peso muito grande as empresas de tecnologia que não vinham performando muito bem nesses últimos 5 dias, e aí acabam que essa boa performance hoje, depois de algumas quedas, acabam puxando os índices acionários americanos como um todo. Mas eu acho que o ponto principal é que o mercado que tinha o receio de que eventualmente o Powell pudesse vir com um discurso mais, como a gente fala, hawkish, e fechar a porta de um corte em setembro, e aí o mercado ia começar a falar em corte só em outubro ou dezembro. Esse medo saiu de cena, e aí acho que por isso retira essa certeza e o mercado ajusta a sua precificação. Perfeito, mas ao mesmo tempo a gente tem um dólar que está operando em queda e está se desvalorizando, né? O DXY, o DXY nesse momento está caindo quase 1% agora, 0,98%, e a gente está vendo inclusive o dólar frente ao real que também está se desvalorizando aí 0,85%. Como é que vocês estão enxergando agora esse cenário de desvalorização do dólar? Olha, Manuel, excelente oportunidade para quem quer investir no exterior, né? Acho que o dólar caindo e é reflexo, na verdade, do que o DXY, que reflete os yields, tá? Então, yields caíram, DXY caindo e aí o real se valorizando frente ao dólar, tá? Momento muito bom para quem quer dolarizar, especialmente porque a gente sabe que tem muita coisa acontecendo no Brasil, um risco muito elevado, e aí muita gente me pergunta, né, não, mas essa briga com os Estados Unidos, não pode ser arriscado investir nos Estados Unidos? Eu diria que, ora, é arriscado você ficar com o dinheiro num país que vai se fechando cada vez mais. A gente já viu isso acontecer em outras localidades. E um país que se fecha muito para o mundo e que especialmente que vai brigando ou que vai escalando, né, um conflito contra a principal potência econômica do mundo, ele acaba se isolando e isso pode ser bastante perigoso, tá? Quando você se isola, né, quando você desconecta o país do resto do mundo, a verdade é que o dinheiro local ele tende a perder valor, tá? Não obstante, a gente ainda tem um cenário eleitoral que ele tende a ser bastante difícil, né, ano que vem, e um nível de atividade econômica que a gente pode, que é questionável até que ponto, como que a atividade econômica brasileira vai reagir nos próximos meses, com a eleição vindo à frente. Então, face a todos esses riscos, eu diria que é uma oportunidade ímpar aí para o investidor brasileiro aproveitar para dolarizar parte do patrimônio. Muito bem, William Castro Alves, muitíssimo obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Bom trabalho aí para você em Jackson Hole. Obrigado, Muriel. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde também para você.